Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Meu nome é Pascal Lotaz e hoje estou acompanhado do meu amigo e colega Jeff Rich, um historiador australiano e autor de The Burning Archive, um excelente Substack e agora também um canal no YouTube. Na verdade, eu poderia ter mencionado isso aqui também, mas ele tem os dois. Ele escreve e produz conteúdo em vídeo sobre questões históricas e política contemporânea, conectando-as com temas históricos. Aqui queremos falar hoje novamente, o discurso de Rubio. Não apenas o discurso, mas todo esse tipo de retorno do Ocidente a um passado colonial que pensávamos ter ficado para trás, certo? Depois de décadas de descolonização, sobre a qual ele também escreveu A Descolonização da África, agora parecemos estar de fato de volta a um momento em que o líder do Ocidente, o secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos, acha que está tudo bem simplesmente pedir, de forma descarada, não mais o neocolonialismo, mas o colonialismo clássico, e ainda inflamar algumas emoções na Europa para ajudar nisso. Então, Jeff, com essa introdução, bem-vindo de volta ao programa. É maravilhoso estar de volta com você, Pascal. Então, o que você achou disso? Qual é a sua opinião sobre o discurso e a retórica, não neocolonial, mas colonial clássica, que tem vindo dos Estados Unidos ultimamente? Bem, no meu artigo no Substack e também no vídeo, eu descrevi isso como a reconquista ocidental, fazendo referência ao processo na Espanha, pelo qual os poderes cristãos lentamente reconquistaram o país ao longo do tempo, cerca de 500 anos, na verdade, culminando em 1492, justamente quando Colombo estava prestes a cruzar o oceano para fundar e construir as Américas, segundo Marco Rubio. Esse foi o ano da captura de Granada e da expulsão dos muçulmanos e dos judeus. Portanto, é um evento muito significativo e foi bastante romantizado na história espanhola, especialmente por Generalíssimo Franco, o líder do governo falangista e fascista após a Guerra Civil Espanhola, que foi o ditador da Espanha de 1936 a 1975. Ele descreveu explicitamente tanto sua luta contra o comunismo quanto seu esforço para recuperar a grandeza espanhola dentro da ideologia da Reconquista. E, de fato, ele era o comandante das forças hispano-africanas, as forças coloniais hispano-africanas. Essa também era sua base de poder. Então, eu meio que faço uma comparação entre isso e aquele mesmo tipo de narrativa sentimentalizada da história ocidental e americana, e um elogio explícito, não apenas ao colonialismo ocidental, mas também à civilização ocidental, de uma forma muito monocultural. É descrita, como você sabe, cultura cristã, ocidental europeia, em grande parte. Não há muito da Europa Oriental nisso. Você sabe aquela versão clássica, meio dos anos 1950, 1960, do curso de civilização ocidental. E para mim, os Estados Unidos, por meio de Marco Rubio, estão realmente falando sobre uma reconquista, não apenas, sabe, da maioria global do antigo mundo colonizado, restabelecendo o controle sobre a Rússia, a China e a África, mas também uma reconquista da própria Europa. A Estratégia de Segurança Nacional fala explicitamente sobre nações saudáveis na Europa, que respeitam a civilização ocidental, respeitam tradições, todo esse tipo de coisa, e que não gostam de migração. E são essas que podem se juntar à luta com os Estados Unidos contra o que é apresentado como apagamento civilizacional. Então é uma retórica muito moral, quase religiosa, mas também uma retórica que justifica o império. E claro, a outra ironia é que Colombo não navegou para as Américas apenas imediatamente após a Reconquista. De muitas maneiras, a abordagem do Império Espanhol nas Américas foi em parte inspirada pelo mesmo tipo de zelo religioso em certos momentos também. Então há muitas semelhanças aí, mas também acho que é realmente bastante
Bem, é assustador, na verdade, que os Estados Unidos adotem esse tipo de retórica e rejeitem de forma tão explícita os últimos 75 ou 80 anos de descolonização desde 1945, descartando isso como, sabe, levantes anticoloniais inspirados pelo comunismo ateu. E a única coisa que é vagamente reconfortante nisso é que parte dessa retórica não é exatamente nova. Quero dizer, essa era a retórica da Guerra Fria também. E talvez seja um lembrete de que os Estados Unidos sempre tiveram uma relação muito ambígua com a descolonização. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. I mean, the United States was very happy to decolonize. Quer dizer, os Estados Unidos ficaram muito satisfeitos em ver a descolonização em lugares que estavam sob o controle de alguns de seus concorrentes ou potenciais concorrentes, certo? Especialmente o Reino Unido e a França. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos nunca se preocuparam em descolonizar Porto Rico. Nunca se preocuparam. Lutaram ativamente contra processos de descolonização em outros lugares, especialmente onde esses processos andavam de mãos dadas com ideias socialistas. E esses foram extremamente sangrentos. Só para lembrar o que aconteceu na Indonésia. Mais de 1 milhão de mortos na repressão apoiada pelos Estados Unidos sob Suharto contra esse tipo de movimento anticolonial, e assim por diante. E claro, a Guerra do Vietnã foi basicamente uma reafirmação da dominação colonial pelos ocidentais. Nesse caso, foi como passar o bastão dos franceses para os americanos. O que lembra muito como ocorreu a transição nas Filipinas, certo? Mas 60 ou 70 anos antes, quando os espanhóis estavam prestes a ser expulsos, trouxeram os americanos, e então os filipinos perderam a guerra. Não contra os espanhóis, mas contra os americanos, militarmente superiores. Vemos isso se repetir várias vezes. E na África, houve um tipo totalmente diferente de neocolonialismo subversivo, também entrelaçado com a armadilha da dívida do FMI e do Banco Mundial. The kind of debt trap of the IMF and World Bank. So, I mean, colonialism never ended, and one of Então quero dizer, o colonialismo nunca acabou. E um dos maiores erros na Europa é acreditar que o colonialismo, assim como você sabe, o feudalismo, são esses termos do passado, da Idade Média, certo? E sim, o feudalismo na Europa acabou. Os únicos resquícios feudais que ainda temos são as casas aristocráticas e os reis e rainhas e assim por diante na Europa. Mas eles não são mais sistemicamente relevantes. São mais como pessoas ricas de tempos passados. Mas o colonialismo ainda está muito presente entre nós, de forma sistêmica. Você poderia talvez falar um pouco sobre as características ou as maneiras pelas quais ainda vemos o colonialismo hoje? Talvez também a partir da sua Austrália natal ou observando a partir de uma perspectiva do Pacífico. Bem, veja, absolutamente. Quero dizer, as pessoas costumam dizer que houve 500 anos de colonialismo europeu. E acho que há um erro importante aí, que em particular os comentaristas americanos tendem a esquecer, que é o fato de que os Estados Unidos também foram uma potência colonizadora. Não apenas com Cuba e as Filipinas ou o que for, mas realmente desde o início. Parte do impulso para a Revolução de 1776 veio da frustração das elites locais com as restrições impostas pelos britânicos à expansão americana para o oeste, que também significava a expropriação americana das nações indígenas. Assim, os Estados Unidos colonizaram o continente norte-americano ao longo de um período de, sei lá, uns 100 anos, o que muitas vezes é descrito como o fechamento da fronteira, mas que também inclui a conquista de metade do antigo México espanhol na década de 1840, e o que se pode chamar, bem, de genocídio, para não suavizar as palavras, das diversas nações indígenas. E de fato, é o conflito com as nações indígenas que, em parte, sustenta a doutrina Monroe original, de 1823. Os Estados Unidos sempre foram uma potência colonial, e ainda hoje continuam sendo,
porque existem 17 territórios não autônomos restantes no mundo, controlados pela França, pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. Não há muita população nesses lugares, mas eles ainda existem. Portanto, o histórico dos Estados Unidos, tanto como potência colonial quanto como um apoiador bastante pouco ético e inconsistente da descolonização, é bastante irregular. E outra coisa é que, você sabe, as pessoas falam sobre 500 anos de colonialismo europeu, mas o colonialismo existiu tanto antes quanto depois do período de domínio europeu. Após 1492, com Vasco da Gama indo para a Índia, Colombo e os conquistadores indo para as Américas e tomando o controle daquelas sociedades. Ele assumiu muitas formas, formatos e características ao longo desse tempo. A natureza do colonialismo britânico dentro desse período, por si só, era diferente. O colonialismo espanhol era diferente. E você sabe, as diferentes colônias tiveram experiências muito distintas. A experiência da Austrália, como você sabe, uma colônia, depois um domínio e, em seguida, uma nação plenamente desenvolvida, e talvez, em tempos mais recentes, uma nova colônia dos Estados Unidos, é muito diferente da experiência de lugares como o México ou as nações africanas, que foram amplamente colonizadas formalmente na década de 1880, mas que já haviam sido submetidas a diversas formas de poder e influência imperial, especialmente por meio da escravidão transatlântica. Então eu diria que existem muitas formas de colonialismo, e embora haja muito pouco, por assim dizer, em nível político ou constitucional, de controle formal de um país sobre outro, isso ainda existe. A Nova Caledônia, no Pacífico, ainda é uma colônia da França, mas isso é algo bastante incomum hoje em dia. Mas existe algo que as pessoas costumam chamar de neocolonialismo, que talvez possa ser descrito de forma mais simples, como o ato de controlar um país sem parecer que se está controlando-o por meio de práticas econômicas, elites políticas, controle da mídia e coisas do tipo. Esse tipo de colonialismo, eu diria, ainda persiste. E como você disse, a história da descolonização ainda não acabou. Ela não acabou formalmente, no sentido de que ainda existem aqueles 17 territórios autônomos, incluindo Guam e lugares como a Nova Caledônia. Acho que um dos casos mais escandalosos é o de Gibraltar, na Espanha, que a Grã-Bretanha tomou em 1707 e ainda reivindica. Mas esse processo também não terminou, e ainda existe um comitê da ONU sobre descolonização. And there's still a UN Committee on Decolonization. And in fact, Na verdade, apenas 1 ou 2 dias depois de Marco Rubio fazer seu discurso, elogiando o colonialismo ocidental e descartando todos os esforços de descolonização, o secretário-geral da ONU estava, na mesma época, discursando na Conferência da União Africana e adotou um tom muito diferente, condenando o colonialismo e apoiando os esforços, creio eu, das nações da maioria global em buscar reparações por isso. Houve muito movimento em torno desse tema recentemente também. Mas talvez possamos falar sobre isso, porque algumas das respostas mais interessantes ao discurso de Rubio, ao meu ver, não vieram tanto de europeus ou americanos, mas de como o discurso foi recebido em países descolonizados, na Índia, na África e em outras partes do mundo. Sim, exatamente. Quero dizer, isso não pode acabar bem. E sabe, um dos motivos pelos quais na ONU, quero dizer na Carta da ONU, mas eu teria que confirmar isso, no sistema da ONU, é geralmente aceito que a descolonização e a luta anticolonial são princípios legítimos do direito internacional moderno. E veja, até mesmo a luta armada contra o colonialismo é explicitamente aprovada pelo sistema da ONU como ele existe hoje. Quero dizer que está na Carta da ONU. Mas, novamente, eu teria que verificar se realmente está lá ou não. Ainda assim, é a prática geral. E isso não está no sistema da ONU, porque os países europeus e norte-americanos iluminados de repente perceberam seus erros e escreveram isso lá. Não, está lá porque foi conquistado e defendido pelo que hoje chamamos de Sul Global, ou a maioria global, que então se uniu à Índia.
Absolutely. I mean, like it was partly given impetus Com certeza. Quero dizer, isso foi em parte impulsionado pela independência da Índia em 1947, claramente. Mas depois a Conferência de Bandung, em 1955, foi um marco muito importante. E em 1960 houve, não tenho certeza do título exato. Como era mesmo? A Declaração sobre a Concessão de Independência aos Países e Povos Coloniais, que foi uma resolução da Assembleia Geral da ONU. which was a resolution of the UN General Assembly, and that set up the special committee. E isso levou à criação do Comitê Especial de Descolonização. E veja, houve cerca de 100 de novos países que se juntaram às Nações Unidas nesse período, a maioria deles nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Portugal, por exemplo, encerrou seu Império Africano, mas também o de Timor-Leste, muito próximo da Austrália, em 1975, depois que o tipo de ditador tecnocrático fascista Salazar foi removido do poder. Então, sim, é realmente uma parte essencial do sistema. E, de fato, a ONU vem declarando décadas para a erradicação do colonialismo desde 1990. Agora estamos na 4ª década pela erradicação do colonialismo. E, vergonhosamente, nesta década, temos um discurso como o de Marco Rubio. Quero dizer, é simplesmente vergonhoso. Speech like Marco Rubio's. I mean, it's just I mean, we're doing a very poor job at that. I mean, there's still Estamos fazendo um trabalho muito, muito ruim nisso. Quero dizer, ainda existem 14 países africanos que têm suas moedas impressas em Paris, 14, que usam o franco colonial. É algo completamente insano. E ainda funciona da mesma forma. Basicamente dá à França influência sobre a taxa de câmbio, o que significa que eles podem manipulá-la para extrair os recursos e a riqueza dessas nações por um valor muito, muito abaixo do mercado. É realmente impressionante. E essa é uma ferramenta direta de pressão. direct tool of pressure. And if you look at the French, E se você observar os franceses, sabe, todos os discursos deles sobre política externa, por exemplo, sobre a Argélia, eles ainda são tão amargos em relação aos argelinos e aquela sangrenta luta pela independência. Mais de 1 milhão de mortos lá também, depois de conquistarem sua independência da nave-mãe. E eles ainda, até hoje, são amargos quanto a isso. É surpreendente que esse seja o caso, e que não seja um tema no Ocidente. Não é, mais uma vez, os europeus são europeus no dia a dia. Tipo, eu estive na Suíça apenas uma semana. Sabe, não é um tema, não é uma questão, não é algo que passe pela cabeça de ninguém. Mais uma vez, o colonialismo já ficou para trás na mente da maioria das pessoas. É interessante você mencionar a Argélia nesse contexto, porque no final do ano passado, a Argélia aprovou uma lei basicamente condenando os crimes do colonialismo. A Argélia foi colonizada pela França a partir da década de 1830. E apenas como curiosidade, para conectar com algo que muitos espectadores talvez conheçam, Alexis de Tocqueville, que escreveu o famoso livro Democracia na América durante suas viagens na década de 1830, era um defensor ativo da colonização na Argélia, dizendo explicitamente algo como: sim, nós queimamos vilas. Sim, nós deixamos pessoas passarem fome. Sim, cometemos todos esses crimes de guerra. Mas ainda assim, é em nome da grandeza da França. Então veja, até mesmo alguns dos ícones da teoria política liberal democrática, disseram coisas bastante chocantes ao longo dos anos sobre o colonialismo. Mas essa declaração de Argel é significativa, assim como a lei que buscava reparações e declarava o colonialismo francês um crime de Estado. Foi como a Guerra da Argélia entre os anos 1950 e 1960, acho que a Argélia se tornou independente em 1962, que, como você disse, foi uma guerra realmente brutal. De muitas maneiras, foi um caso de teste precoce para algumas das coisas que estamos vendo acontecer hoje na Ásia Ocidental e ao redor do mundo. West Asia today and around the world today, sort of psychological warfare techniques, really brutal. Então, técnicas de guerra psicológica, manipulação brutal da mídia, mas também a defesa da violência. A luta pela independência da Argélia foi apoiada, você sabe, pela esquerda, com alguns dos líderes argelinos fotografados com Jean-Paul Sartre e todo aquele círculo.
E você sabe, uma espécie de campeões do terceiro mundo, eu acho, ao redor do mundo. Portanto, é significativo que a Argélia tenha feito essa mudança. E há muito diálogo entre a França e a Argélia neste momento em torno dessa lei. Há também muita pressão sobre a Argélia para recuar em sua reivindicação de reparações da França pela Argélia. Acho que o tratamento dado, tanto durante o longo período do colonialismo, mas especialmente durante a guerra da Argélia, que também incluiu o reassentamento forçado e todo esse tipo de coisa, foi significativo. Além disso, a Argélia patrocinou o que é chamado de Declaração de Argel contra os crimes do colonialismo, da escravidão e do apartheid. E isso é realmente notável. Quero dizer, foi uma declaração feita em dezembro de 2025. O presidente de Gana disse na reunião da Assembleia Geral da ONU, a reunião de setembro, se não me engano, onde Donald Trump estava reclamando do elevador e do teleprompter e de como a ONU não aceitou seu contrato para reformar o prédio da organização. O presidente ganês também destacou ali que apresentaria uma resolução à Assembleia Geral das Nações Unidas sobre os crimes do colonialismo, da escravidão e do apartheid, incluindo a busca por reparações em relação a isso. E essa resolução deve ser apresentada em março. E eu fico me perguntando, sabe, só posso especular, mas a questão sobre o discurso de Rubio é: por que agora? Quero dizer, de muitas maneiras, parte da sua retórica sobre a civilização ocidental e o orgulho sem remorso na civilização ocidental estão muito alinhados com o pensamento conservador americano ao longo do tempo, que tem sido realmente revigorado nos últimos anos por pessoas como Douglas Murray e outros. Mas a gente se pergunta, por que o secretário de Estado, em particular, faria tanto alarde em ser totalmente sem remorso em relação ao colonialismo e não mencionaria a palavra escravidão uma única vez? E, no entanto, a escravidão, especialmente para os Estados Unidos da América, foi fundamental para, 500 anos de expansão ocidental. Então eu realmente me pergunto se existe um certo nível de, considerando que o discurso também teve uma quantidade bastante absurda de desprezo pelas Nações Unidas, sabe? Dizendo que foi apenas por causa da liderança americana que se encontrou paz em Gaza e paz na Rússia, ou entre Rússia e Ucrânia, o que já é um absurdo por si só. Mas houve muito desprezo pelas Nações Unidas. Eu me pergunto se, em parte, isso não é uma espécie de postura defensiva diante dessa visão mais assertiva que vem surgindo da União Africana, da Argélia e de uma série de países que buscam reparações ou uma resposta das antigas potências colonizadoras para a distribuição desigual de poder e recursos ao redor do mundo. Quer dizer, o que estamos vendo neste momento é simplesmente um nível de violência política no mundo que acho não víamos dessa forma há algum tempo, assim, de uma maneira tão escancarada. E você sabe, o caso mais dramático, claro, é o genocídio em Gaza, certo? E não podemos discutir o colonialismo moderno sem falar desse genocídio e da forma como colonos europeus brancos e colonos americanos estão deslocando a população local, certo? E não apenas os deslocando, mas agora exterminando em massa com o objetivo declarado e explícito de se livrar deles, mortos ou vivos, de Gaza e no fim da Cisjordânia. Está absolutamente claro que é isso que está acontecendo e que existe um estado colonialista de colonos europeus expansionista se espalhando e querendo crescer. Quer dizer, tivemos a entrevista do Mike Huckabee com o Tucker Carlson outro dia, certo? Onde, de novo, a Bíblia, essa espécie de história sobre o que alguém disse há 3.000 anos, depois há 2.000 anos e há 1.500 anos, quando foi reunida, pelo menos o Novo Testamento como temos hoje, era apenas um compêndio, certo? Ele só foi reunido há cerca de 1.600 anos, no primeiro concílio. Sim, acho que foi aquele concílio.
Enfim, essa ideia de que tudo remonta a esses textos sagrados. Isso é, na verdade, uma forma tão tradicional de o colonialismo se justificar com as escrituras sagradas e coisas do tipo. Não apenas o conquistador, mas o próprio espírito cruzado, na verdade, está embutido ali. E ao mesmo tempo, o que aconteceu na Venezuela, e como os Estados Unidos simplesmente enquadram seu próprio direito de intervir e remover, até mesmo sequestrar o presidente de outro país, a doutrina Monroe, chegando até a invocá-la. Então suponho que estamos em um ponto em que o Ocidente está tão enfraquecido que já não consegue mais disfarçar todos os seus erros com a linguagem do, digamos, humanitarismo. Ou para de fazer isso, ou dobra a aposta. E parece que a liderança atual dos Estados Unidos optou por dobrar a aposta. Minha pergunta para você é, o que achou dos europeus? Porque muita gente, eu inclusive, interpretou as ovações de pé que deram a Rubio como uma aprovação do que ele disse. Mas você, no seu artigo, aponta que não é tão simples assim. Eles não receberam aquilo tão bem quanto pode parecer à primeira vista. Sim, sim. Veja, eu tenho acompanhado a variedade de análises da mídia sobre o discurso de Rubio. Nos Estados Unidos, inclusive na cobertura da Casa Branca, eles destacam explicitamente que os europeus normalmente não aplaudem os americanos, mas todos deram a Trump, ou a Rubio, uma ovação de pé. Além disso, o discurso de Rubio tem sido amplamente interpretado nos Estados Unidos como uma forma de se posicionar à frente de Vance, como se ele tivesse conseguido fazer o que Vance foi bastante incompetente em fazer no ano passado, transmitir uma mensagem dura à Europa, pela qual eles realmente aplaudiram. Mas eu acho que essa coisa da ovação de pé é um pouco uma leitura equivocada da situação. E isso é em parte por ter assistido ao evento. Havia muitos americanos naquela sala. There's a lot of Americans in that room. There were 40 US Congress people attending the Munich. Havia cerca de 40 membros do Congresso dos Estados Unidos participando do Diálogo de Segurança de Munique, quase todos com um desempenho vergonhoso. Eles se levantaram e aplaudiram no final, mas para mim foi mais uma versão bem morna de tempestuosos aplausos, sabe? Aquela velha expressão usada para descrever como o público reagia aos discursos de Stalin na União Soviética. Todos tinham medo de ser a última pessoa a sentar e parar de bater palmas. Então sim, eles se levantaram e aplaudiram, mas não de forma muito entusiasmada. E quando houve aplausos antes, durante o discurso, também foram bem mornos, com muita gente apenas sentada daquele jeito. Mas, mais significativamente, grande parte dos comentários posteriores, de vários ministros, autoridades e comentaristas, foi basicamente: bem, sabe sim, ficamos aliviados por haver alguém que não vem a Munique apenas para resmungar para nós, mas que de fato fala de maneira razoavelmente civilizada. Ainda assim, não estamos totalmente convencidos pelo argumento. E de fato, a Conferência de Segurança de Munique, que eu insisto em chamar de Diálogo de Segurança de Munique, e realmente não sei por que continuo fazendo isso, publicou um registro da reunião, uma espécie de resumo da discussão, em seu site oficial. E é isso que está escrito lá. Disse que, para muitos, o discurso proferido pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, apenas confirmou que os europeus não podiam mais contar com os Estados Unidos e precisavam aumentar substancialmente os investimentos em seus próprios recursos. Embora surpreendentemente conciliador em tom, o discurso não fechou o abismo que o discurso de J.D. Vance abriu no ano passado. Portanto, há definitivamente, acredito eu, diferentes reações em toda a Europa. Algumas pessoas estão dizendo, sim, isso ajuda a sustentar nosso argumento para aumentar os gastos com questões de defesa. Algumas pessoas sensatas como você, Pascal, que estão dizendo, viu só, eu avisei, os Estados Unidos são pouco confiáveis, vamos seguir uma política externa diferente. E há, acredito, provavelmente muitas pessoas que também estão apenas silenciosamente reduzindo riscos. Isso pôde ser percebido em algumas das conversas que a ministra das Relações Exteriores da Alemanha teve, por exemplo, com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Dr. S. Jaishankar.
durante a conferência. Minister Dr. S.J. Shankar at the conference, they all sort of said, yes, Marco. Todos eles meio que disseram, sim, Marco Rubio disse isso, muito bonito. Mas também estamos buscando outros parceiros no mundo. Não somos uma única civilização. Não estamos todos unificados sob a nova Roma. Estamos seguindo nosso próprio caminho no mundo. Então, na verdade, eu acho que, embora haja pessoas que, bem, você sabe, tem havido muito foco, especialmente na mídia alternativa, nos europeus aplaudindo e apenas seguindo o fluxo. Quero dizer, obviamente, estou muito longe aqui na Austrália, mas suspeito que a portas fechadas há muita discussão sobre buscar outras parcerias. E para mim, talvez a maior ação nesse sentido tenha sido o acordo de livre comércio entre a UE e a Índia, de algumas semanas atrás, que foi uma resposta bastante significativa a esse tipo de coisa. Verdade. Mas veja, quando discutimos as reações da Europa, uma coisa é não estar satisfeito com a atitude dos Estados Unidos. Mas vamos lembrar, o discurso de J.D. Vance no ano passado repreendia os europeus por não serem a favor da liberdade de expressão, por reprimirem a dissidência, por serem, na verdade, racistas, seguindo um caminho errado internamente. Não era uma crítica a eles por serem anticolonialistas ou algo do tipo. Então Rubio meio que trouxe outro aspecto, que é o aspecto colonial. E isso, na minha opinião, não é algo a que os europeus se oponham muito. Pelo contrário, logo depois de gravar este vídeo com você, a próxima pessoa com quem vou conversar é minha compatriota, Natalie Jump. Compatriota é uma palavra estranha, mas sim, minha compatriota Natalie Jump, que é suíça por parte de mãe e camaronesa por parte de pai. Ela tem sido panafricanista e defensora do panafricanismo por toda a vida, dizendo, veja o que a França está fazendo com a África e o que as potências coloniais da Europa estão fazendo com os africanos é algo bastante desprezível. E, na verdade, nós, africanos, vivemos sob sanções da União Europeia há muito tempo. Under EU sanctions for the longest time, and now, of course, she too has been sanctioned by France. E agora, é claro, ela também foi sancionada pela França. Foi incluída na lista de sanções da Rússia, na lista de sanções da União Europeia, e agora não pode mais voltar para casa, na Suíça. Ela interpreta isso como apenas mais uma versão da velha Europa colonial, reprimindo qualquer forma de dissidência, em nome de seu suposto direito legítimo de, você sabe, ser o jardim e o guardião e pastor da selva, como Josep Borrell certa vez colocou. Isso ainda está profundamente enraizado na mentalidade europeia, a ponto de nem ser algo consciente, mas sim algo onipresente. Olha, eu concordo, mas também acho que isso é variável. E acho que há dois aspectos nisso. Primeiro, as sanções contra o seu compatriota e Jacques Baude. Vi uma entrevista com Jacques Baude outro dia e é simplesmente terrível pensar pelo que ele está passando. Tudo isso é realmente ruim e preocupante. Parece não haver um grupo suficientemente forte que defenda uma cultura política mais decente dentro da Europa, uma que seja mais respeitosa com a dissidência e com múltiplos pontos de vista. Por outro lado, acho que as críticas dos Estados Unidos à Europa são profundamente hipócritas. Quero dizer, o discurso de J.D. Vance. Bem, os Estados Unidos estão atualmente sancionando um ministro ou alto funcionário da União Europeia porque estão implementando várias políticas relacionadas à IA ou à regulamentação de mídia e serviços digitais. E sancionar 4 juízes do Tribunal Penal Internacional. E os Estados Unidos estão sancionando Francesca Albanese, a relatora especial da ONU para os territórios palestinos. Certo? É. Isso continua sem parar com esses tipos de instrumentos de poder colonial, apenas reprimindo os princípios anticoloniais. E até certo ponto, isso também está muito ligado aos interesses comerciais dos oligarcas da tecnologia em torno de Trump, o pessoal da indústria de IA, o grupo de Peter Thiel
Elon Musk e assim por diante. Então, muito disso, sabe, quando Vance fez seu discurso em Munique no ano passado, foi tipo 2 dias depois de uma conferência internacional sobre a regulamentação da IA. E os Estados Unidos foram o único país do mundo que disse: não vamos cooperar com ninguém em relação à IA, tentando controlar essa fera fora de controle. Então, o outro aspecto disso é a parte dos Marco Rubios, ou da reconquista ocidental do governo dos Estados Membros. É uma espécie de reconquista na Europa. É a promoção de uma visão conservadora, nacionalista e civilizacional ocidental da Europa, dentro da própria Europa, incluindo a descrição, na estratégia de segurança nacional de alguns países, Hungria, Itália e assim por diante, como acho que o termo exato é, as nações saudáveis da Europa. Então é todo esse tipo de retórica anti-migração. So it's all this sort of anti-migration rhetoric. So it is, not that I Pois é, endorse e não que eu endosse a visão de mundo geral de Jake Sullivan, mas ouvi uma discussão com ele outro dia, em que se dizia que uma das características distintivas dessa mais recente estratégia de segurança nacional é o fato de ela expressar de forma tão explícita uma preferência por um dos lados políticos dentro da comunidade europeia, na política externa dos Estados Unidos. E a estratégia de segurança nacional faz exatamente isso. E isso tem sido apoiado por várias intervenções, como a de Rubio, para potencialmente dar dinheiro a Orbán em sua eleição, assim como fizeram com Milei na Argentina. Just as they had with Milei in Argentina, it's supported, there's been documentation of this. Isso é comprovado, sabe, a documentação mostrando que o Departamento de Estado e a USAID redirecionaram recursos para vários grupos bem, não quero dizer populistas ou nacionalistas, mas algo como etnonacionalistas, grupos de direita mais simpáticos à agenda MAGA nos Estados Unidos. Aquele tipo de agenda anti-migração, pró-civilização ocidental, conservadora dentro dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos estão, agindo como uma espécie de potência imperial dentro da Europa. E essa também é parte da mensagem oculta do discurso. De certo modo, foi um apelo para que a Europa voltasse ao mesmo campo, ao dizer, nós pertencemos juntos. Mas a premissa disso é que nós, os Estados Unidos e a Europa, somos uma só civilização. E por implicação, são os Estados Unidos que estão liderando essa civilização. Os Estados Unidos se veem muito como os herdeiros da civilização ocidental. E sim, isso é uma espécie de nova visão imperial, eu diria. Uma visão de um grande Estado-civilização ocidental, em que a América é dominante e a Europa é subordinada. Mas eu simplesmente não consigo ver como os líderes europeus, e veja, vários deles disseram isso de maneiras mais ou menos explícitas, podem realmente aceitar isso. Mesmo, sabe, todo caos é geralmente bem pró-América, certo? Ainda assim, eles disseram que não apoiam realmente esse tipo de abordagem das coisas. Eles estão claramente limitados e restritos no que podem fazer. Mas simplesmente não consigo ver esse tipo de visão coercitiva, regressiva, imperialista e colonialista sendo realmente aceita na Europa ou no resto do mundo. E se a Europa levantar os olhos de seus problemas atuais e perguntar a qualquer um ao redor do mundo, ouvirá, vocês não precisam seguir essa bobagem de que são uma só civilização com os Estados Unidos. A Europa abriga muitas civilizações e muitas tradições, e é mais do que capaz de gradualmente se libertar dos Estados Unidos se tomasse algumas decisões indígenas. Não tenho certeza se eles querem. Acho mesmo que estão bem satisfeitos sob o controle, bem felizes em fazer parte desse projeto colonial. É mais uma questão de sabor, certo? Enquanto os Estados Unidos te servem a Coca, a Europa te serve a Pepsi. Talvez uma Fanta, né? Sim, você sente um sabor físico diferente na língua, mas no fim das contas, ainda é obesidade te esperando se você engolir tudo isso virar o copo. Mas a questão para mim isso é uma expressão dos Estados Unidos, e por extensão, da Europa, afirmando uma nova forma de dominação e tentando ser mais dominantes.
Ou é uma admissão de que a versão implícita disso, a versão neocolonial, a do FMI e do Banco Mundial, aquela em que simplesmente infiltramos seus países e os controlamos de qualquer jeito, fracassou e acabou de vez? That one has failed and is done and is over, and that, framing Gaza as this glorious. E isso, sabe, enquadrar Gaza como essa gloriosa guerra de autodefesa por um povo oprimido, a única democracia do Oriente Médio. Toda essa narrativa furada fracassou. Fracassou de forma terminal e acabou, mesmo que alguns ainda se apeguem a ela. Então, basicamente, certo, precisamos de algo novo. De novo, ou paramos com isso ou dobramos a aposta. E no fundo, isso é uma admissão do fracasso daquela versão implícita do colonialismo. Então voltamos à versão explícita dele. Mas isso significa que, estruturalmente, você está em uma posição mais fraca. O momento em que você precisa usar armas para afirmar que está certo é o momento em que o poder brando deixou de funcionar. It's the moment when the soft power has failed, right, to deliver. Yeah. Look, I do think Sim. Olha, eu realmente acho que é, de certa forma, uma admissão ou uma declaração de fraqueza. É uma declaração de derrota, se preferir. E, de certo modo, isso é parecido com o que você sabe, era a visão de Franco sobre a Reconquista também. Quero dizer, ele tinha esse sonho de reviver o Império Espanhol para sempre, inclusive na América Latina, etc. E isso nunca realmente foi a lugar nenhum. Suspeito que esse novo, como foi que ele disse, o novo século ocidental, o novo século americano ocidental, possa ter o mesmo tipo de destino, porque eles estão falando a partir de uma posição de fraqueza. E até mesmo aquela declaração na reunião de Munique, o resultado do diálogo de segurança de Munique, que você sabe, não estamos convencidos. Belo discurso, bem elaborado, mas não estamos convencidos. Vocês vão ter que fazer melhor do que isso. E desde então, você sabe, o Macron esteve na Índia. Since then, Macron's been to India. Merz going to China or India? A Merkel está indo para a China ou para a Índia, não me lembro qual das duas. Quando o acordo de livre comércio entre a UEME e a Índia foi firmado, houve muito orgulho na Europa por causa disso. Ao mesmo tempo, eles fecharam o grande acordo com a América Latina, o Mercosul, ou seja lá o que for. Mas uma das coisas mais marcantes no evento do Acordo de Livre Comércio UE-Índia foi que lá estavam Modi, Ursula von der Leyen e o presidente do Conselho. Não me lembro o nome dele, mas ele fez questão de destacar que é indiano. Sabe, mostrou seu passaporte de indiano no exterior, porque essa é a sua herança. Então acho que será um caminho muito difícil para a Europa percorrer, porque os Estados Unidos estão, como você disse, tão violentos, tão brutalistas, tão voltados para si mesmos e tão imprevisíveis neste momento. E pode ser apenas um desejo da minha parte, mas acho que há pelo menos sinais de que as pessoas querem se libertar e estão cansadas disso. Acho que seria uma verdadeira tragédia para a Europa e uma tragédia para o mundo se simplesmente dissessem ok, vamos votar em quem quer que seja o próximo presidente democrata, e tudo bem. Mas ouvi na retórica que eles têm usado, inclusive na época do discurso de Cannes, Ursula von der Leyen disse que essa é uma mudança permanente e que a mudança em direção à busca pela independência europeia precisa ser permanente. Agora, isso é apenas retórica, mas suspeito que também haja muita coisa entediante acontecendo nos bastidores, como o Acordo de Livre Comércio Índia-UE, que criará mais espaço para a Europa agir de forma independente. E eu certamente espero que sim, porque seria uma tragédia para o mundo se a Europa continuasse se submetendo a esse tipo de absurdo vindo dos Estados Unidos por muito mais tempo. Mas talvez eu esteja sendo otimista demais, porque também sou bastante convencido, sabe, pelos argumentos de Neil Benilla e de outros sobre o grau de interpenetração da elite transatlântica. Acho que minha sensação é que o bunker, como o Neil diz, que foi criado por esse sistema, não é tão sólido assim. Há muitas brechas e rachaduras, e ele não é tão bem construído. E há muitas coisas nesse sistema que incomodam as pessoas, contra as quais elas vão se rebelar com o tempo. Não posso ter certeza, mas essa é, sem dúvida, a minha esperança. I can't be certain, but that's certainly my hope.
Mas veja, se você observar a mentalidade, por um lado, pode-se argumentar, como ela faz, como Neil Benila faz, que a Europa está tão completamente capturada que mesmo quando tenta, ou quando parece que está se opondo à abordagem colonial dos Estados Unidos, na verdade está apenas seguindo o mesmo caminho de outra forma. Certo? E isso anda de mãos dadas com esses argumentos de Brian Berlichik, por exemplo, dizendo algo como, veja, sempre que a Europa diz, estamos insatisfeitos com os Estados Unidos, o que ela acaba fazendo é exatamente o que os Estados Unidos querem. Quando aumentam o orçamento de defesa de 1 para 2%, depois de 2 para 5%, e então compram mais armas. Onde as compram? Bem, é claro, nos Estados Unidos. E para onde enviam o dinheiro? Bem, é claro, para a guerra por procuração na Ucrânia. Basicamente, a divisão do trabalho está apenas sendo implementada, exatamente como Rubio disse e orientou os europeus a fazer um ano antes, certo? Vocês têm que assumir mais responsabilidade. A guerra na Ucrânia agora é de vocês. Nós a estamos dirigindo, mas vocês é que têm que lutar, assim como os ucranianos estão sendo usados como bucha de canhão para lutar fisicamente. E vocês recebem o aval para isso. Então, quando se trata desse aspecto colonial, certo? Basta olhar para a reação do ano passado, durante a guerra de 12 dias em junho contra o Irã, com o Sr. Merz chamando isso de o trabalho sujo, certo? Eles estão fazendo o nosso trabalho sujo. Todas essas ideias, esses ideais de ser contra guerras de agressão, de respeitar a Carta da ONU e blá blá blá. Tudo aquilo que era sagrado quando se tratava da Rússia invadindo a Ucrânia, de repente é deixado de lado quando se trata dos Estados Unidos atacando o Irã. E agora você sabe, a maior força dos Estados Unidos está sendo concentrada no Golfo contra o Irã novamente. E os europeus, surpreendentemente quietos. Não apenas quietos, a coisa mais anti-imperialista que fizeram foi os britânicos dizendo: talvez estejamos pensando em não deixar vocês usarem Diego Garcia. E todos nós sabemos que, é claro, os Estados Unidos, no fim das contas, vão usar Diego Garcia. Claro que vai haver um acordo, e claro, no fim, os europeus, mesmo que não enviem suas próprias tropas, vão apoiar os Estados Unidos com a retórica, aconteça o que acontecer, e dizer algo como, é hora de acabar com o regime vil do Irã, certo? Como tem feito. Então eles já estão comprometidos com isso, pelo menos mentalmente é o que me parece. Veja, Look, I mean, yes and no. I mean, I think there's absolutely. Quer dizer, sim e não. Acho que há uma verdade absoluta nisso. Mas eu era, e talvez seja porque, sabe, por uns 30 e tantos anos fui um burocrata. Então sou muito sensível à maneira como você pode dizer sim, claro, ministro, enquanto pensa, esse cara é um completo idiota. Desculpe. Eu não devia ter dito isso. Enfim, eu estava lendo um livro sobre os conquistadores e o Império Espanhol, e havia um tipo de doutrina jurídica usada por muitas pessoas dentro do Império que dizia mais ou menos o seguinte: obedecemos, mas não implementamos as leis. Basicamente, era uma forma de dizer, sim, claro, respeitamos sua autoridade imperial, Imperador Carlos Pemza, mas nós é que estamos aqui no terreno e conhecemos as circunstâncias locais. We're actually on the ground and we know the local circumstances, and in your interests, we're not going to do this. E, no seu interesse, não vamos fazer essa coisa boba que você nos pediu para fazer, porque sabemos que isso, na verdade, não está no seu melhor interesse a longo prazo. Essa doutrina foi invocada por Cortés e por todo tipo de gente para fazer coisas bastante terríveis, mas também por alguns que resistiram às piores práticas do Império Espanhol. Fico me perguntando se há um elemento de parecer concordar com as coisas, enquanto ao longo do tempo se coloca areia nas engrenagens, desacelerando e, de certa forma, redirecionando o curso das coisas. E, de fato, apenas com, digamos, os gastos com defesa, a Europa assumiu o compromisso de aumentá-los, mas também definiu os gastos com defesa de uma forma que pode direcionar uma boa parte deles para investimentos em infraestrutura pública, que são em parte militares, mas também em parte de benefício civil.
And there's just been a huge argument in the last day. E houve uma grande discussão nos últimos 1 ou 2 dias entre um dos ministros dos Estados-Unidos e a Europa, dizendo algo como: o que você quer dizer com gastar esse dinheiro em sistemas de armas europeus, em vez de americanos? Você não pode fazer isso. Mas é exatamente isso que a Europa está fazendo. Então eles meio que disseram: sim, sim, sim. Ou sabe, pegue o caso do comércio, o fiasco das tarifas com os Estados Unidos. Sim, concordamos com o seu acordo tarifário, mas talvez tivéssemos uma leve sensação de que tudo desabaria em 6 meses, porque vocês não tinham autoridade constitucional. Então eu realmente acho que, quando se trata da forma como as grandes questões entre os principais estados são conduzidas, muitas vezes há muito mais margem de manobra por trás do que parecem ser posições uniformes do que realmente existe. Mas talvez eu seja apenas um velho burocrata falando. Maybe I'm just an old bureaucrat speaking. I don't know. No, I'll be a bit also optimistic. And Eu não sei. Não, eu também estou otimista. E sabe, é verdade. Quero dizer, nós pegamos esses pedaços e fragmentos de discursos e ações e tentamos juntá-los em um todo coerente e ler o grande arco da história a partir disso. O que, especialmente em assuntos atuais, é sempre algo perigoso de se fazer, porque tendemos a escolher o arco errado, certo? Normalmente há um, mas geralmente quando olhamos para trás, concordamos que não era aquele. Enfim, isso foi muito interessante. Jeff, muito obrigado por isso. E talvez eu só queira lembrar a todos. Se quiserem encontrar o Jeff, acessem The Burning Archive no Substack ou no YouTube. Jeff, há algum outro lugar onde as pessoas deveriam te seguir, te encontrar, ou para onde você gostaria de direcioná-las? There are two main places. The Substack, it's Jeff. Existem 2 principais lugares. O Substack é jeffrich.substack.com, mas se chama The Burning Archive, que tem sido meu antigo tipo de, você sabe, nome na internet. Eu também, geralmente com meus artigos no Substack, que às vezes podem ser um pouco longos, faço narrações, e você normalmente pode encontrá-las no Spotify ou em qualquer plataforma de podcast que preferir, e ouvir enquanto sai para uma caminhada à tarde. Have a listen while you're out for an afternoon walk. Pessoal, acessem as plataformas, procurem por Jeff Rich, encontrem The Burning Archive e suas muitas contribuições. Jeff, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Thank you, Pascal.